Paz do Senhor, amigos e irmãos. É um prazer, é uma alegria estar aqui novamente, continuando este propósito que é de transmitir por um canal diferente, por um meio eletrônico, pela internet, né? Se assim podemos dizer, utilizando dessa ferramenta para que pessoas possam ser alcançadas. Eu sei que muitas pessoas que estarão assistindo esse vídeo são pessoas que já conhecem a Jesus, muitos amigos com os quais eu tive experiências maravilhosas, mas este propósito, ele não foi uma intenção puramente minha, aconteceu por algo que o Senhor preparou, com uma mensagem de gratidão a um amigo que eu quis mandar, e eu coloquei na internet e muitas pessoas viram, e ali eu percebi que poderia utilizar este canal para que pessoas tivessem um conhecimento a mais daquilo que Deus tinha colocado na minha vida para transmitir. Eu sei que tem muitas pessoas que tem muitos outros talentos, até pessoas que transmitem a palavra de Deus por este canal, e eu me junto a eles com o propósito de contribuir para a volta de Jesus, para proclamar o seu reino, proclamar a sua glória, a sua majestade, dizer que ele vive e reina para todos sempre, e que também pessoas que não servem a Ele ainda, que não confessaram isso, porque o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu desejo transmitir uma mensagem, eu quero citar aqui uma expressão de gratidão por alguns amigos. Ao longo de eu estar falando da mensagem, eu posso estar falando o nome de algumas pessoas que são importantes para mim e que me incentivaram nesse propósito. E já deixo bem claro que o meu propósito não é que as pessoas fiquem em casa somente assistindo essas mensagens, mas que possam estar indo à igreja, possam estar ali junto com um grupo, adorando, buscando ao Senhor, fazendo-se cumprir aquela palavra que Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, mas que este vídeo seja um complemento para te ajudar a ser mais edificado, né? Não é tudo, mas é algo que vai te ajudar, eu creio, porque esse é o propósito do meu coração. E foi dessa forma que eu apresentei ao Senhor. E a intenção de estar trazendo título às mensagens é para facilitar o entendimento daqueles que ouvirem. Isso foi um propósito que surgiu lá na igreja de Santa Teresa, quando eu, falando com meu amigo Joel Lins, que também prega a palavra de Deus, eu creio que logo ele também poderá estar transmitindo, não só nos cultos que ele vai, mas também por aqui. Ali nós decidimos que queríamos colocar um título na mensagem para facilitar o entendimento. Isso também ocorreu pelo fato de uma pessoa que me incentivou muito a transmitir a palavra de Deus, que é o pastor Fernando, e que eu tenho grande estima. E a partir daquele momento eu decidi que seria dessa forma, que eu colocaria título à mensagem. Então, a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos hoje é falar sobre Jesus. Eu sei que muitos que que me ouvem conhecem a Jesus, já o servem, já prestam culto a Ele, o adoram em espírito e em verdade. E nesta tarde maravilhosa preparada por Ele, eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos o que a Bíblia fala acerca de Jesus. E o tema dessa mensagem, dessa meditação, dessa simples meditação,
a excelência de Cristo. Nós sabemos que o nome de Jesus ele é muito conhecido em toda a terra. Quando ele esteve aqui, quando ele, conforme diz a palavra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus esteve aqui como homem, ele fez coisas que ficaram marcadas. É fato de que até mesmo essa data de hoje, 3 de março de 2019, ela é contada baseada no antes e depois de Cristo, para que nós possamos entender a grandeza de Jesus. Mas isso falando somente no conceito humano, quando ele esteve aqui, porque cientistas, pessoas sábios da terra, pessoas que têm muita formação, que têm muito valor para o mundo aqui, sabem que Jesus esteve aqui, que ele foi um marco. Porém, eu gostaria de trazer ainda um pouco mais, não só no contexto humano, pelo fato dele ter se feito carne para habitar entre nós. Esse era o propósito que ele tinha que cumprir para nos dar a salvação. Na mensagem anterior eu até falei do tema no jardim com Jesus. Sei que para alguns irmãos pareceu um tanto melancólico, um tanto voltado mais para o sofrimento, mas esse era o propósito, compreender o sofrimento de Jesus. Mas era uma fase que ele tinha que passar. Só que na cabeça das pessoas, Jesus é aquele homem que ele nasceu lá na Galileia, aquele que cresceu, que era filho de Maria e José, e aquele que foi crucificado, aquele que tem muitas imagens que se faz por aí. Este é o Jesus que muitos conhecem. Eles conhecem essa parte porque ficou marcado na história. Porém, o que eu gostaria de trazer hoje, inclusive vou estar lendo alguns versículos aqui, e o fato de eu estar sempre citando a palavra de Deus foi o pastor Fernando. Ele me ensinou que a gente sempre, quando for transmitir a palavra de Deus, transmitir o que está escrito, basicamente o que está escrito, e alguma coisa a mais o Espírito Santo acrescentará. Então, o tema do texto é a excelência de Cristo. Vou estar lendo aqui com os irmãos em Romanos, no capítulo 11, do 33 ao 36. E este é um texto base para a nossa breve e momentânea meditação, porque foi escrito por alguém que teve a revelação de Jesus, não só primeiramente no contexto espiritual, depois ele pôde entender a importância de Jesus, não só aqui na terra, mas em relação à sua pré-existência, à sua eternidade. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, acredito que por causa das revelações que ele teve do Senhor Jesus, ele decidiu escrever esse texto, porque eu estou bem certo, tenho certeza do que estou falando, que quando Jesus se revela a uma pessoa, toda a sua vida muda, toda a sua história, a sua trajetória, tudo isso muda de curso, muda de direção, porque Jesus, ele é excelente, ele é acima de todas as coisas. E eu diria que se você que está me assistindo está respirando hoje, seu coração está batendo,
você está vivo, você está pisando em um chão, você está sentado em uma cadeira. Então eu diria para você, para que você entenda a importância de Jesus, tudo isso que existe no mundo físico, que os seus olhos possam contemplar, tudo isso foi feito pelas mãos de Jesus. Nós vamos entender isso mais na frente, nos textos que nós vamos estar lendo. E aqui, Paulo, ele diz, a palavra do Senhor, no capítulo 11, versículos 33, que diz-nos assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Aí no final ele diz: porque dele, por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Então Paulo aqui, ele dá-nos uma expressão da grandeza do Senhor, da sua pré-existência, que ao conhecimento dele ficou algo que incompreensível. Então, movido pelo Espírito Santo, ele expôs essas palavras, tentando nos transmitir a grandeza do que é o Senhor Jesus. É claro que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se revelou aos discípulos, a João, a Pedro, a Tiago e aos outros, e ali eles tiveram um conhecimento de quem era Jesus, mas não era um conhecimento completo. E depois que Jesus foi assunto à sua glória, ele subiu. No livro de Atos ali mostra-nos a palavra do Senhor que Jesus, após ter ressuscitado, ele subiu aos céus, e ali aqueles que o viram tinham aquela imagem dele. Porém, ele, segundo a palavra do Senhor, ele foi revestido da sua glória, porque quando ele deixou a sua glória para descer, para estar aqui conosco, para se tornar homem, ele deixou toda a sua grandeza, a sua glória, para se expressar através de um corpo de homem e cumprir todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor tinha para ele cumprir, ele cumpriu. Ele não errou, ele não pecou, e ele venceu o principado e a potestade das trevas no corpo de homem, cumprindo todos os mandamentos. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz que nós temos aproximadamente mais ou menos 602 mandamentos, e nenhum homem foi capaz de cumprir esses mandamentos, mas Jesus, ele cumpriu tudo. E quando ele suspirou na cruz e disse: Pai, está consumado, ali ele havia cumprido tudo aquilo, né, que é o tema dessa mensagem. A grandeza de Jesus, não só como homem, porque quando nós paramos e meditamos que ele deixou a sua glória e nas suas atitudes como homem foi sublime, foi espetacular, foi além das nossas expectativas, para poder suprir a nossa carência e a nossa necessidade de conhecer a Deus, de ter paz com Deus, porque uma vez que o homem pecou, esse vínculo entre o homem e Deus foi quebrado, e Jesus veio exatamente para isso.
Mas não basta somente nós termos o conhecimento de que Ele veio para isso. Nós precisamos observar a palavra de Deus e entender que Ele é muito além disso. Eu acredito que é isso que deva ter acontecido com Paulo quando ele teve a primeira revelação de Jesus. E Paulo era uma pessoa que, logo depois de Jesus ter subido para a sua glória, no livro do Atos dos Apóstolos, ali onde conta o início da igreja que foi instituída por Jesus. E Paulo, ele tinha muito conhecimento da palavra, porém ele não conhecia Jesus. E ele perseguia a igreja de Jesus por acreditar que estava fazendo certo para Deus. Mas nós vamos já estar lendo a passagem deste evento para entendermos um pouco da grandeza do Senhor, de que forma Ele se revelou a Paulo. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela nos fala ali quando Deus ali tirou o seu povo do Egito e se manifestou ali com sinais, com prodígios. Então, o povo de Deus escolhido ali, eles puderam perceber quão grande era esse Deus, o tamanho da sua majestade, do seu poder. A palavra de Deus ali no Êxodo 33 diz que Deus desceu sobre o monte Sinai e ali diz que o monte tremia. A palavra de Deus em Isaías 64 nos diz: ó, se rompesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Tamanha a grandeza desse Deus. Ali o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe essa mensagem. E o povo de Deus ali, quando viu aquelas manifestações de poder, porque o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não tem somente poder de autoridade, Ele tem poder de autoridade, poder de domínio e poder de força, porque todas as leis estabelecidas no universo, as leis da física, da gravidade, elas subsistem por causa do nosso Deus. E é aí que entra a importância de Jesus. E nesse evento, quando Paulo ele perseguia a igreja, os cristãos, achando que fazia isso por zelo a Deus, então, da mesma forma assim como aconteceu no Monte Sinai, Jesus já glorificado, porque nesse momento, quando Paulo perseguia a igreja, Jesus já tinha subido para a sua glória, ele já tinha sido glorificado. E aí Jesus decide ao encontro de Paulo. Muitos irmãos já ouviram muitas pregações sobre isso, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 20. Versículo 9, perdão, irmãos, a partir do capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho assim, homens como mulheres, e levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subiu subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és,
Tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então aqui, irmãos, Saulo, quando teve esse encontro com Jesus, Jesus se revelou a ele através de um clarão, o qual houve um abalo na sua visão, e a palavra de Deus vai dizer que ele ficou cego, né? Ficaram escamas nos seus olhos. E ali, naquele momento, ele teve a revelação de Jesus. E a partir dali, perceba que foram poucas as palavras de Jesus, porque eu tenho certeza, já falei antes, que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, que ele se revela a essa pessoa, tudo muda a partir daquele momento. E foi o que aconteceu com Saulo. Ele recebeu essa revelação de Jesus e a partir dali começou a servi-lo, começou a transmitir a sua palavra, e ele teve outras revelações, mas a palavra de Deus vai nos dizer ali em 2 Coríntios que ele foi arrebatado até o 3º céu, e ele viu os céus, viu a glória do Senhor, e ele não conseguiu transmitir isso em mensagens, porque não lhe foi permitido. Mas o ponto principal dessa mensagem que eu quero deixar para os irmãos, é que vocês possam buscar a cada dia mais ao Senhor Jesus, para que Ele se revele a você, para que Ele continue realizando a sua obra na sua vida, para que você possa contribuir para a sua glória, para a glorificação do seu nome, e para que Ele seja exaltado através da sua vida. Então eu vou ler também aqui para os irmãos, Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Aleluia. E vai nos falar da importância de Jesus na criação de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. Aleluia. Então aqui Paulo também, depois que ele teve aquela revelação de Jesus, e na sua trajetória, ele foi uma das pessoas mais usadas por Deus, uma das mais usadas, e nas suas palavras, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, se via uma certeza incomum, uma certeza absoluta daquilo que ele estava falando, quando se tratava de falar da pessoa de Jesus. E às vezes ele, em determinados momentos na palavra de Deus, ele diz que tudo aquilo que ele tinha na vida de conhecimento,
tudo aquilo que ele tinha alcançado, comparado à grandeza de Jesus, ele considerava como nada, porque ele considerava que a revelação de Jesus para a sua vida era o que era mais importante, para ele. E assim ele viveu, assim ele escreveu 13 epístolas, né? E o que se podia perceber na vida dele é que até mesmo os discípulos que serviram a Jesus quando estiveram com ele, porque Paulo ele veio bem depois que Jesus já havia subido aos céus, quando Jesus havia ressuscitado, tomado o corpo glorioso para ser revestido da sua glória. Então, depois desse evento, bem mais para frente, que Paulo veio a receber a revelação de Jesus e ter contato com outros discípulos que viram a Jesus no corpo físico. Mas o que se percebia na vida de Paulo é que a revelação de Jesus para a sua vida, ela era num grau muito mais elevado, mesmo ele não tendo estado com Jesus fisicamente. Então aqui eu abro um parênteses para você que está me ouvindo, você que só conhece a Jesus de ouvir falar, você já viu filmes na televisão ou pessoas falando do nome de Jesus, e você tiver o interesse de conhecê-lo mais, é possível que o caminho está aberto para que ele se revele a você da forma como ele quiser e de uma forma que possa trazer à tua vida alegria, paz com Deus, a salvação da sua alma e o caminho aberto para os céus, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não somente você ter acesso ao Pai através da revelação do Espírito Santo e poder um dia estar na sua morada, né? Porque esse é o objetivo, né? A revelação de Jesus para as nossas vidas. O propósito é para que nós estejamos com Ele, na presença dEle e em sua morada, no reino de justiça e reino de paz. Então Paulo ele teve essa revelação de Jesus e o propósito era deixar essas palavras que eu acabei de ler para que nós pudéssemos hoje estar meditando aqui. E mais para frente João também, um dos últimos dos apóstolos, teve a revelação de Jesus de uma forma diferente. Quando ele viu Jesus aqui na terra, quando ele, considerado a palavra como o apóstolo amado, né? O que tinha mais intimidade com Jesus, quando Jesus estava no corpo aqui. Então ele, quando estava na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação de Jesus. Nós vamos estar lendo aqui. Eu sei que vai trazer grande edificação para a vida dos irmãos, porque nós estamos falando da excelência de Cristo Jesus, a importância dele e a grandeza dele para nossas vidas. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Então aqui João
ele teve meio que uma surpresa, porque eu acredito que